Irmãos, uma vez um homem, bastante sábio, fez uma pergunta bastante interessante. Mas será que de fato Deus pode habitar na terra? Foi a pergunta que o rei Salomão fez ao consagrar o templo de Jerusalém. Uma pergunta excelente. Será que Deus de fato poderia habitar na terra? Nós sabemos que Deus é espírito e criou todas as coisas. Então a pergunta de Salomão ela é excelente. Mas nós sabemos também, pela história do Antigo Testamento, que a glória de Deus, a presença de Deus, havia habitado no tabernáculo, no deserto, e depois também no templo de Jerusalém, a partir da sua construção. Mas a história não é só tão bela e bonita quanto a presença e a glória de Deus enchendo o templo e abençoando o seu povo. Porque essa glória foi embora do meio do povo desobediente de Israel. Por causa do pecado deles, Deus irou-se contra eles e levou a glória embora. E o povo foi levado ao exílio e perdeu as promessas de Deus. Mas então algo maravilhoso acontece. A glória de Deus, ela volta a habitar com o seu povo. Mas dessa vez não no templo, não em um lugar específico, mas na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Então, por meio do Natal, o nascimento do Deus encarnado, Deus ele estava cumprindo as suas promessas de forma definitiva, de habitar no meio do seu povo. Quando Jesus encarna, Deus está cumprindo as suas promessas de habitar no meio do seu povo. Nessa manhã, nós vamos conversar um pouco a respeito de quem é aquele menino, envolto em panos numa manjedoura, numa periferia, da periferia do mundo. Quem aquele menino era e o que ele tem a ver conosco? O que o seu nascimento tem a ver conosco? Por isso, abram as suas Bíblias, se você tem na sua Bíblia de papel, no seu smartphone, no seu tablet, e vá até o Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Nós leremos os primeiros 5 versículos do prólogo do Evangelho de João, do início do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Até aí, irmãos. Que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Qual é o significado do Natal? É uma pergunta que nós não nos fazemos, né? Nós vivemos o Natal e não perguntamos qual é o significado do Natal. E talvez você esteja pensando, luzes piscantes, feriado, trocas de presentes, reuniões familiares, comida deliciosa. Mas para além de todas essas coisas, qual é o significado do Natal? O Natal ele tem vários significados. Mas o que eu quero que nós possamos compreender nessa manhã é que o Natal significa alegria. E é por isso que os anjos, quando se revelaram aos pastores, eles disseram que eles tinham uma boa nova de grande alegria. Porque o Natal é sobre alegria. Porque é isso que os anjos comunicaram quando Jesus nasceu. E quando eu digo que o Natal significa alegria, eu não quero dizer com isso a alegria das luzes piscantes, a alegria da família reunida, a alegria daquelas comidas deliciosas que nós temos somente no Natal. Goste você ou não de uva passa misturado em todas as coisas. Dos presentes que nós recebemos e dos presentes que nós damos e vemos os outros se alegrarem ao receberem. Ou do merecido descanso do trabalho e do tempo em família. Quando eu falo que o Natal é sobre alegria, não são essas alegrias, elas fazem parte, essas coisas são dádivas de Deus. Mas existe uma alegria maior da qual o Natal diz respeito. E a alegria do Natal é a garantia do amor e do cuidado de Deus. É a certeza da paz com Deus e a comunhão com Deus. Por quê? Porque um menino nasceu,
um filho nos foi dado. E ele é o Messias, o Salvador do mundo. Essa é a alegria do Natal. Nós podemos, por causa do nascimento daquele menino, termos paz com Deus e temos a certeza e a garantia do amor e do cuidado de Deus na nossa vida. Quando nós pensamos no Natal, nós geralmente recorremos às passagens da Bíblia que nos oferecem informações sobre sobre o relato do nascimento de Jesus. Nós queremos ouvir falar em quê? Em anjos, em Maria, em José, nos pastores, nos magos, nos animais, numa manjedoura. Acontece que o texto que acabamos de ler, do prólogo do Evangelho de João, ele não parece de imediato um texto sobre o Natal. Porque ele não descreve o nascimento de Jesus. Ele não fala sobre o menino numa manjedoura. Ele não fala sobre Maria. Ele não fala sobre os pastores, sobre os anjos. Ele não fala sobre nada disso. Então você pode estar se perguntando, onde estão os animais? Onde está a manjedoura? Onde estão os pastores? O que houve com os textos de Natal? Acontece que, por mais que João não mencione essas coisas, ele nos dá uma explicação maravilhosamente concisa do que significa o Natal. Da alegria que podemos ter por causa do nascimento do Salvador. Então, e o tema da mensagem dessa manhã é que, por causa do nascimento do Salvador, nós podemos ter alegria. Por quê? Porque esse Salvador, esse menino, esse Jesus, é a luz dos homens, que traz a alegria da salvação pela graça e torna possível a comunhão com Deus. Essa é a verdade que nós precisamos compreender nessa manhã a respeito de Jesus. Se Jesus é a luz dos homens, isso quer dizer que ele é mais do que um menino enrolado em panos numa manjedoura, que nasceu há alguns milênios atrás. Ele é mais do que o homem sofredor e que vive perambulando de cidade em cidade, trazendo uma mensagem a respeito de Deus que nós lemos nos evangelhos. Ele é a luz dos homens. Ele é a luz que traz vida a todos os homens. E nós sabemos que luz é fonte de vida. Porque se não houvesse luz, não haveria vida alguma. E é exatamente isso que Jesus faz. Por ser a luz dos homens, ele traz vida abundante aos homens. A todos aqueles que nele creem, Deus lhes dá o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. A pergunta é, por que Jesus pode fazer isso? E como ele é a luz dos homens? Vamos tentar compreender isso em 3 pontos principais nessa mensagem, nessa manhã. Então, o meu primeiro ponto principal, por que Jesus pode fazer isso e como que ele é a luz dos homens? A resposta é porque Jesus é o Deus encarnado, o pré-existente Filho de Deus que se fez homem. E nós aprendemos isso dos primeiros 2 versículos do Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o 18, é o que os teólogos chamam de prólogo à narrativa do Evangelho. A narrativa do Evangelho de João ela começa, na verdade, no versículo 19. E antes de iniciar a sua narrativa, João está resumindo como a palavra, que é Deus, Jesus, estava junto com Deus no princípio. E como essa palavra que estava com Deus no princípio entrou no tempo, na história, virou tangível. Ou seja, como o Filho de Deus foi enviado ao mundo para tornar-se o Jesus da história. De forma que a glória e a graça de Deus pudessem ser manifestadas de modo singular e perfeito naquele homem. Então o centro desses primeiros 18 versículos do Evangelho de João, que os teólogos chamam de prólogo, é a autorrevelação de Deus na palavra que se tornou carne. A palavra que se tornou carne, que revela Deus perfeitamente, que revela a glória e a graça de Deus de modo perfeito. Meus irmãos, as palavras iniciais de João no seu evangelho, elas nos fazem lembrar, se você já leu os primeiros versículos da sua Bíblia, elas nos fazem lembrar imediatamente os primeiros versículos da nossa Bíblia, os versículos de abertura de Gênesis. No princípio, Deus criou. João diz, no princípio era o verbo. E João está se referindo aqui àquele princípio absoluto, o início de todas as coisas.
do universo inteiro, antes do tempo e da matéria. Nesse princípio, meus irmãos, era a palavra. A palavra de Deus, ela aparece no capítulo 1 de Gênesis, como o meio pelo qual Deus realiza todos os atos de criação. Deus disse, a sua palavra trouxe luz e criou todas as coisas. Então a palavra de Deus é o próprio Deus em sua ação criativa. E o que o João quer nos ensinar aqui é que Jesus é essa palavra de Deus. E ao ser essa palavra de Deus, Jesus compartilha da eternidade do próprio Deus. Ou seja, ele é eterno porque ele é o próprio Deus. E sendo Deus, Jesus é um com o Pai e possui então todos os atributos de Deus. Portanto, Pai e Filho são iguais e devem ser adorados igualmente e igualmente honrados. Isso vai além da nossa capacidade como Deus pode ser Pai, Filho e Espírito Santo. E a mensagem não é sobre isso. A mensagem é como o Filho de Deus é de fato também Deus. E me vem à mente o famoso trilema de C.S. Lewis. Certa vez, Lewis disse o seguinte, que aquele homem que nasceu numa manjedoura e que viveu e fez afirmações tão profundas quanto eu sou o bom pastor, quanto eu sou o Messias, o Filho de Deus, quanto eu e o Pai somos um. Ou ele é de fato um louco, porque ele, dizendo essas coisas e não sendo de fato o Filho de Deus, Deus encarnado, não sendo um com o Pai, e se ele acreditasse nessas coisas, ele só podia ser biruta. Porque todo mundo que diz essas coisas e acredita nelas, e não é de fato o Filho de Deus, é louco. Mas há uma outra possibilidade também, C.S. Lewis nos diz. Ou ele era um louco, ou ele era um grande mentiroso. Alguém que estava falando essas coisas sabendo que elas não eram verdade para enganar os outros. Ou Jesus era um louco ou um mentiroso. Mas nós temos ainda uma terceira opção. Que Jesus estava dizendo a verdade. E que ele então era verdadeiramente Deus. E é exatamente isso que João está nos ensinando aqui. Jesus não era nem um mentiroso, nem um louco. Ele era de fato o Deus encarnado, a própria palavra de Deus que se torna carne. E essa é a coisa mais importante que eu quero dar ênfase aqui em relação à palavra de Deus. A coisa mais importante a respeito da palavra de Deus é que ela se tornou carne e habitou entre nós. Esse é o ângulo principal pelo qual o apóstolo João, no seu evangelho, vê Jesus. A palavra, através da encarnação. Por que isso é importante, irmãos? Porque tudo o que Jesus diz e faz é a palavra final e decisiva de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é aquele que revela Deus perfeitamente. Porque encarnado como verdadeiro homem, ele representa perfeitamente o único Deus verdadeiro. É por isso que nesse primeiro versículo do Evangelho de João, Jesus é chamado de o Verbo, ou a Palavra. No princípio era o Verbo, ou a Palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja, João está chamando Jesus de a Palavra, de o Verbo. Mas ele escreve não só um Evangelho, ele escreve também outras cartas no Novo Testamento. E na primeira carta que nós temos, que João escreve, ele escreve o seguinte para as igrejas daquela época. Ele chama Jesus de o Verbo da vida. Ele diz em João 1:1, no princípio era o Verbo. E em 1 João 1:1 ele diz que Jesus era o Verbo da vida. E quando ele diz então que a vida eterna que estava com o Pai nos foi manifestada, na sua primeira carta, ele está se referindo ao próprio Jesus. Essa é uma declaração surpreendente. Jesus não só tem vida, ele é a vida eterna. Não está nos sendo dito, irmãos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, que Jesus tem a vida eterna somente, ou que ele dá a vida eterna. Não, o versículo está nos afirmando que ele é a vida eterna. E é ele quem nos concede salvação. E essa é uma verdade que encontramos escondida em cada passagem
do Natal. Aquele que é a vida eterna encarnou para que os homens possam ter vida nele. Irmãos, em todas as religiões do mundo, se você fizer uma pesquisa, em todas as religiões, o fundador dessas religiões, ele aponta para a vida eterna. Ele ensina como ter vida eterna. Faça isso, viva desta forma, pratique essas disciplinas e você vai receber a vida eterna. Mas Jesus, irmãos, ele não aponta, faça isso e você terá a vida eterna. Porque ele é verdadeiramente Deus encarnado. Ele é Deus tornado homem. Ele próprio é a vida eterna. É por isso que ele diz, venham a mim. Ele não aponta para um lugar, ele chama para si. Diferentemente de todas as outras religiões, Jesus não aponta, ele aponta para si próprio. Ele atrai as pessoas para si próprio, porque ele é a vida eterna. Então, unir-se a ele pela fé e conhecê-lo em amor é ter essa vida. É por isso que ele diz no Evangelho de João, lá mais para o final, quando ele está orando e conversando com seus discípulos antes da crucificação, ele ora e ele pede que os seus discípulos, os apóstolos e também nós hoje tenhamos a vida eterna. E sabe o que ele diz a respeito da vida eterna? Que a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Ou seja, a vida eterna é ter a própria vida em nós, o próprio autor da vida, Jesus. E quando nós alcançamos isso, não há nada mais para alcançarmos ou conquistarmos, porque nós temos a vida eterna. E essas são boas novas de grande alegria do Natal. É por isso que os anjos dizem, boas novas de grande alegria. Eu trago a vocês boas novas de grande alegria. Não tenham medo. Nasceu o Salvador. Esse homem é Deus encarnado. E essas são boas novas do Natal. O meu segundo ponto, porque Jesus é a luz do mundo e como ele é a luz do mundo, é porque Jesus é o Deus criador, o Senhor sobre toda a criação. Versículo 3, nós aprendemos isso com o versículo 3. E esse versículo, ele nos diz que por meio de Jesus, todas as coisas foram criadas. Todas as coisas foram feitas por meio de Jesus. Irmãos, o instinto do amor é criar. Então, a partir da comunhão única de amor perfeito entre Deus e a palavra, o universo passa a existir. Deus disse e a palavra criou. João, ele coloca essa verdade fundamental da criação por meio da palavra de Deus de forma positiva, quando ele diz, todas as coisas foram feitas por ele. Quanto de forma negativa. João está no seu característico modo de pensar. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. João está dizendo a mesma coisa. Jesus é o Criador, de duas formas diferentes, uma positiva e uma negativa. E esse papel na criação, que Jesus faz na criação, ele é o mesmo em todo o Novo Testamento. Vamos pensar a respeito, por exemplo, de uma carta de Paulo que nós recentemente terminamos de expor, mais especificamente domingo passado. Eu espero que os irmãos ainda se lembrem do texto de Colossenses, no capítulo 1, versículos 15 a 17, que diz o seguinte, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Nessa passagem, Paulo está corroborando com João e está descrevendo Jesus como supremo sobre toda a criação, como o governante soberano de toda a criação. Isso é assim porque ele, esse Jesus, encarnado, aquele menino envolto em panos, numa manjedoura, ele mesmo criou todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, a realidade material, e as invisíveis, a realidade espiritual. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, como a palavra de Deus, e para ele. Isso é assim, irmãos, porque Cristo ele existe antes de toda a criação. Na verdade, ele é a palavra de Deus que traz toda a criação
à existência e por meio de quem todas as coisas ainda hoje são sustentadas e continuam a existir. Ele é a palavra criadora de Deus. Cristo é a esfera na qual toda a existência vem a existir. Ou seja, toda a obra criativa de Deus, como palavra, se refere a Jesus, que é a palavra de Deus. Porque nada existe fora dele ou independente dele. E a grandeza de Cristo, meus irmãos, ela é demonstrada por meio dele ser esse criador do universo que nós podemos observar. Imagine nas galáxias, imagine os buracos negros e toda a grandiosidade do universo. Cristo é mais grandioso e maior e mais poderoso e mais belo do que toda a criação observável, porque Ele é o autor dessa criação. Ele é a palavra de Deus que trouxe todas essas coisas à existência. Ele é o princípio unificador no centro de toda a existência. Isso é maravilhoso demais, para nós compreendermos que aquele menino que nasceu da virgem, envolto em panos numa manjedoura, cercado de animais, cujos magos vão visitar, que pastores vêm ver se era verdade o que os anjos tinham dito. Aquele menino sustenta todas as coisas pelo seu poder. Aquele menino criou todas as coisas e as sustenta até hoje. Stephen Hawking é um grande físico famoso. No seu livro Uma Breve História do Tempo, ele diz que o objetivo final da ciência é fornecer uma única teoria que descreva todo o universo. Irmãos, da perspectiva bíblica, essa teoria não é uma formulação matemática, mas é uma pessoa. Jesus Cristo, o Filho de Deus. A palavra de Deus diz: tudo foi criado por meio dele e para ele. Assim, a realidade final, ela diz respeito a uma pessoa, Jesus, o Deus Criador. Nada, irmãos, nós sabemos simplesmente existe. O universo ele não possui uma existência independente e eterna, porque sem Cristo, o Deus Criador, nada pode existir. E a Bíblia nos diz que é esse mesmo Deus Criador que sustenta todas as coisas hoje. Eu e você só estamos aqui porque o Deus que criou todas as coisas está agora sustentando todo o universo, fazendo a minha voz sair por meio dos meus pulmões, fazendo você respirar oxigênio e compreender as minhas palavras. O mesmo Deus Criador está sustentando toda a vida em todo o universo nesse exato momento. Pessoas, nações, mundos, galáxias, universos inteiros, nada pode existir sem Cristo. Porque foi Ele que criou, por meio da sua palavra poderosa, como diz o autor de Hebreus, todas as coisas. E Ele sustenta todas as coisas por meio dessa mesma palavra poderosa. Irmão, se não fosse por Cristo, toda a existência colapsaria num piscar de olhos ou num estalar de dedos. Isso é assim porque Ele é o Criador. E nós temos que compreender isso, entender que aquele menino é o Criador de todas as coisas, o Senhor sobre toda a criação. E essas são boas novas do Natal. O menino na manjedoura não é ninguém menos do que o Deus Criador do universo e de toda a realidade visível e invisível. E se isso é verdade, significa que Deus envia o seu próprio Filho a nós para nos trazer nova criação, nova vida, para nos resgatar das trevas e do poder do domínio do pecado e do diabo a quem os homens estão presos e são escravizados. Se Ele é o Deus encarnado e se Ele é o Deus Criador que o Pai enviou, e se isso for verdade, eu concluo com o meu terceiro ponto nessa manhã, a respeito de quem Jesus é. Jesus é, então, o Deus Redentor, o Senhor que nos salva. Nós vemos isso nos versículos 4 e 5. Irmãos, para a ciência, tudo começa com a matéria. Mas, para os cristãos, tudo começa com a vida. De acordo com a palavra de Deus, primeiro havia a vida, depois a matéria. Como Criador, Jesus é
doador da vida, a vida espiritual. E nós sabemos, se estamos ouvindo e compreendendo o Evangelho, que não há como ter vida espiritual à parte de Cristo. É por isso que João vai dizer que a vida estava nele. Ou seja, que a nova vida espiritual, que ao contrário de estarmos mortos nos nossos delitos e pecados, e afastados de Deus, e aprisionados, sem Deus no mundo, inimigos de Deus, objetos da ira de Deus, o contrário dessas coisas é ter vida. E nós só podemos ter vida naquele que é a vida eterna em Jesus. Então as boas novas de Jesus é a luz dos homens. E de conceder essa nova vida a todos que creem nele, só faz sentido, irmãos, se nós compreendermos a terrível situação em que nós nos encontramos. Nós, como humanidade, pecamos contra Deus e estamos afastados de Deus. Não só afastados, pior ainda, nós somos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados. Mas nós não estamos só afastados e somos inimigos de Deus. Pior ainda, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estamos espiritualmente mortos por causa do pecado. Essa é a história da humanidade sem Deus, correndo cada vez mais para longe de Deus por causa da multidão dos seus pecados. E a boa nova do Evangelho é que Deus envia o seu Filho ao mundo para nos resgatar dessa condição terrível, nos trazer vida, porque Ele próprio que veio ao mundo encarnado é a vida eterna. Ele próprio é a vida, Ele próprio tem a vida em si e pode nos conceder a vida que tanto precisamos desesperadamente. As boas novas do Natal é que a vinda de Jesus Cristo ao mundo é uma aurora para um novo dia, para a humanidade pecadora. Eu e você podemos começar a ver o raiar de um novo dia, de uma nova criação, porque aquele menino é o Deus encarnado, é o Deus criador, mas é também o Deus redentor. E nós sabemos que aonde a luz chega, as trevas se dissipam, são espantadas. A luz desmascara e dissipa as trevas. E o mundo está em trevas, porque a Bíblia nos diz que o diabo, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, mas onde a luz do Evangelho do Deus Redentor se manifesta de forma salvadora, as vendas dos olhos são arrancadas, e os cativos são transportados do império das trevas para o reino da luz, o reino do Filho de Deus. Lembre-se, na primeira criação havia trevas sobre a face do abismo. Então Deus disse, haja luz, e houve luz, e as trevas se dissiparam. Quando Deus chama a luz à existência, as trevas se dissipam. Da mesma forma, na nova criação que Deus está fazendo, no novo povo que Ele está construindo, quando a luz do Filho de Deus chega, ela expulsa a escuridão espiritual das trevas que nos encontramos. É por isso que João diz, a vida era a luz dos homens. E toda a obra redentora de Cristo, irmãos, só é possível porque Ele é o Deus encarnado. O Filho é preeminente porque a plenitude de Deus habita nele. Isso significa que Jesus, irmãos, é o lugar onde Deus, em toda a sua plenitude, glória e poder, tem o prazer de habitar e manifestar o seu ser, a sua glória. Jesus é o único que pode nos levar de volta para Deus. É por isso que Ele encarna. É por isso que o Criador, o Senhor, se faz homem, menino envolto em panos numa manjedoura, para nos levar de volta para Deus. Porque esse é o propósito da encarnação do Filho de Deus. Reconciliar consigo mesmo todas as coisas. O meio pelo qual essa reconciliação é feita é por meio do sangue de Cristo na cruz. Irmãos, eu e você só temos paz com Deus, reconciliação com Deus, só podemos desfrutar da alegria do Natal por causa da ignomia da cruz de Jesus. E também do ato glorioso de Deus ressuscitar Cristo dentre os mortos. É por isso que nós temos o menino Jesus na manjedoura. E toda essa
bela cena que cativa a nossa imaginação há milênios, para experimentar a alegria do Natal, que traz a certeza do amor e do cuidado de Deus. E esse amor e esse cuidado de Deus é como um rio de alegria que flui diretamente do trono de Deus. É uma fonte que sempre traz renovo e revigora a nossa alma, o nosso íntimo, não importam as circunstâncias da vida. A boa notícia do Evangelho é que a alegria por meio da comunhão com Deus está disponível para mim e para você. Hoje, por meio da fé no Filho de Deus, porque a mensagem do Natal é que o Deus inimaginavelmente grandioso foi acomodado numa manjedoura, incompreensivelmente tornado humano, bebê. Jesus nasceu. O Deus homem está encarnado. O Deus Criador está ali. O Deus Redentor está ali. Ele não nasceu num palácio, mas sim numa manjedoura. Ele se tornou refugiado e sem teto. Pastores vão visitar ele, não celebridades, os influencers da última hora. E essa simplicidade de um menino envolto em panos, num lugar simples, com pais simples, com pessoas simples, indo visitá-lo, traz proximidade com a nossa existência, com a nossa experiência de vida. Porque o Evangelho não é para aqueles que são orgulhosos em si próprios e acham que podem conhecer a Deus. Não, o Evangelho é para pessoas como eu e você, que precisamos desesperadamente de alguém que nos salve das trevas que nos encontramos. Jesus é esse Deus que nos salva. Ele é Emanuel, esse Deus conosco que encarna para que nós sejamos salvos. E é por isso que ele encarna, irmãos, em fraqueza e em pequenez, para salvar não os orgulhosos, mas aqueles que se reconhecem fracos, pequenos e necessitados de um Salvador grandioso. Ele encarnou para nos resgatar das trevas em que nós nos encontramos, para nos trazer verdadeira alegria. E essas são as boas novas de grande alegria do Natal. Aquele menino é o Deus encarnado, é o Deus Criador e é o Deus Redentor. Para encerrar, irmãos, em Cristo, a nossa salvação ela é muito mais maravilhosa do que nós podemos imaginar. Nele, em Jesus, nós encontramos tudo o que sabemos e temos de Deus e tudo o que nós precisamos de Deus. Misericórdia, graça, amor, perdão, reconciliação, vida, completude, felicidade e a grande alegria do Natal. Em Cristo, eu e você temos tudo o que realmente vale a pena. E isso tudo só é possível porque Ele encarnou. Então pense naquele menino como o Deus homem que vence as nossas trevas. Pense naquele menino como o Deus poderoso encarnado, que em breve irá vencer as trevas de uma vez por todas, inclusive as nossas próprias trevas, e nos trazer para a sua luz. Irmãos, nós sabemos que Natal é época de trocar presentes. Nós amamos trocar presentes. E a era por vir, a vida eterna, ela está, podemos dizer, empacotada por Deus como um presente também, esperando o momento exato para dar a todos aqueles que creem em Jesus. É como um presente de Natal, empacotado e esperando para você descobrir o que está dentro. E se você der um passo em fé e abrir o presente e abrir o pacote, você recebe então grande alegria e vai ter comunhão com Deus por toda a eternidade. E o meu encorajamento para você nessa manhã é que você dê esse passo de fé, que você possa experimentar a alegria do Natal, recebendo o presente de Deus, que é o próprio Deus Criador, o próprio Deus Redentor, encarnado, vivendo como um de nós. Então que você possa ser capaz de ver nessa época de Natal tudo o que Deus tem feito na sua vida, por amor a você. Que você possa ver o amor de Deus no bebê na manjedoura. Porque Ele nasceu para morrer em nosso lugar. Ele nasceu para que eu e você pudéssemos ser atraídos
para Deus. E que isso desperte o seu amor de volta para Deus também. Que Ele seja de fato Emanuel com você, que Ele seja Deus com você. Que Ele esteja com você e você esteja com Ele. Não só de falar, mas de vida realmente. E que a sua vida então seja repleta de alegria por causa da salvação pela graça e pela possibilidade de comunhão com Deus que o Natal nos traz. Essa é a grande alegria do Natal. Jesus, a luz dos homens, encarnou e nos traz a salvação pela graça e a comunhão com Deus. Amém? Vamos orar? Se você pudesse colocar de pé.